Então, primeira bizarria de... Pensei que ias dizer, permite-me advogar um pequeno preâmbulo. Não. Um pequeno preâmbulo. Primeira bizarria de todo este aparato, às vezes mais circense, outras vezes mais ofensivo, outras vezes, enfim, são processos normais da justiça, portanto, aceitamo-lo. Das provas cristalinas e evidentes anunciadas pelo Procurador do Ministério Público, pelo Procurador, o Sr. Procurador do Ministério Público, passámos para a conclusão da juíza, portanto, aquela que vale, de que não era possível provar nada relativamente ao alegado envolvimento da SAD do Benfica. Não era possível daí a não provar... pronúncia, por ser assim... Com certeza. A não pronúncia é exatamente porque não provaram absolutamente nada em relação à SAD do Benfica. Em relação ao próprio Ministério Público, e não querendo aqui divagar por outros meios, parece-me, ou fico com a sensação, como cidadão, não como adepto do Benfica, fico com a sensação nítida de que há alguma promiscuidade excessiva e há excessiva com determinada comunicação social, com determinados interesses servidos por determinada comunicação social. Mais do que isso, parece-me que há um desvio, e não vou generalizar em relação a todas as pessoas que trabalham no Ministério Público, mas, em algumas, parece-me que há um desvio evidente em relação àquilo que é, por exemplo, a expressão inglesa, que eu acho felicíssima, são os civil servants. Uma pessoa que é um funcionário público não pode querer, à conta do seu trabalho, aparecer nas luzes da ribalta. E muitas vezes aquilo a que nós temos assistido é a uma espécie de autoelogio do Ministério Público pelo extraordinário trabalho que tem feito em casos tão mediáticos como estes que envolvem o Benfica, mas também noutros, que envolvem políticos, que envolvem banqueiros. Eu quero que, sobretudo os crimes, ou os alegados crimes ligados à corrupção, eu quero que eles sejam julgados até ao fim. E quero que os condenados sejam efetivamente condenados. Que quem prevarica seja efetivamente punido. Agora, quando eu tenho acesso diariamente pelas vias mais absolutamente extraordinárias, ínvias, àquilo que pensa o Ministério Público, através de um determinado tipo de comunicação social, que eu acho que muita gente já identifica, mas outra, infelizmente, ainda não distingue. Quando eu vejo, lá está, pessoas que não têm a menor formação jurídica e que, se me permites a expressão, se deitam abusivamente com o Ministério Público, há ali uma espécie de relação de amantes, porque a comunicação social está ao serviço do Ministério Público e o Ministério Público também se põe ao serviço de uma determinada comunicação social, alguma coisa está mal. E depois temos como consequências aquilo a que assistimos, e isto não tem nada a ver com futebol, e eu volto já ao futebol, aquilo a que assistimos, que é assistir ao presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vir acusar os deputados da Assembleia da República de serem todos corruptos e de serem todos pessoas que não são toleráveis. Ninguém o elegeu a não ser para presidente do sindicato. As pessoas do Ministério Público são funcionárias públicas, não são eleitos. Portanto, a relação com a política, vamos ter algum cuidado. Voltando ao futebol. ultrapassado esse concubinato. Não, mantendo esse concubinato. Esse é que é o problema. É que eu vi coisas extraordinárias. Mas não queres ser mais esclarecedor em relação ao concubinato? Quero. Um dos títulos que eu vi na sequência da decisão da juíza Ana Pérez foi, eu não me lembro exatamente qual é o primeiro verbo, mas sei qual é o segundo. Foi juíza, não sei se foi indicia, se foi juíza leva Paulo Gonçalves a julgamento, a ideia será esta, e poupa Benfica. Poupa. Se houve coisa que o Benfica não foi poupado por ninguém neste processo. Pelo contrário. Isso acho que